antes de mais nada, eu gostaria de definir para vocês o que é lei da atração, o que é manifestação. Né? O que é lei da atração? A lei da atração é o ato, a capacidade que o indivíduo tem de atrair coisas, bens, eh, posses, por intermédio da frequência vibracional energética do seu tônus vital. E a manifestação é o ato de criar uma realidade por intermédio de pensamentos e emoções. Agora, esse é um contexto muito amplo e eu gostaria aqui de explicar para vocês de uma forma muito simples e resumida, porque as pessoas têm ouvido, têm falado e têm assistido, aprendido e lendo acerca desse conhecimento, da lei da atração, acerca da manifestação. Mas existe um paradoxo, existem coisas e elementos muito simples que não estão sendo levados em consideração. Por isso, existem muitas pessoas frustradas, por exemplo, por intermédio dessa prática, porque simplesmente não conseguem atrair ou criar a realidade que tanto desejam e por isso ficam frustrados. Primeira coisa que eu quero aqui pôr ou falar para vocês que vocês devem ter a máxima concentração e a máxima atenção nisso é que, na verdade, na manifestação, assim como na própria lei da atração, porque a lei da atração é a lei que rege a manifestação, ou seja, para que a manifestação exista, existem leis que regem essa manifestação. E a lei da atração é uma delas. No entanto, o que mais importa na manifestação são as emoções, o sentimento que você tem, ok? E essas emoções é que vão atrair a realidade. Por quê? Porque o nosso mundo é uma ilusão. Tudo que nós vemos à nossa volta, os resultados que nós temos, tudo é uma ilusão. E tudo está conectado porque o nosso mundo ou o universo ele é um campo energético, é um campo quântico. Okay? A energia vibracional que rege a criação de todas as coisas no universo é a mesma energia vibracional de comunicação do nosso cerebelo. No entanto, quando nós conseguimos ter uma ideia clara em nossa mente daquilo que nós gostaríamos de ter ou possuir e conseguimos sentir a emoção de que aquilo já está feito, nós, no entanto, conseguimos comunicar ao nosso cérebro ou ao nosso corpo que nós já possuímos aquilo. E, consequentemente, isso vai trazer o resultado até nós. Eu queria poder aprofundar mais isso cientificamente para que vocês possam compreender. O que acontece? O nosso cérebro, ele emite ondas elétricas. As suas reações, né, que acontecem cá no nosso lobo frontal quando nós pensamos são elétricas, reações elétricas. E o nosso corpo, o nosso emocional, que, né, está ligado ao terceiro cérebro, que é o cérebro límbico, né, responsável pelas emoções, ela então emite as ondas magnéticas. As ondas magnéticas ela tem a propriedade de repulsa, ou seja, vai e vem. E as ondas elétricas elas são simplesmente uniformes. No entanto, quando existe uma combinação clara das ondas elétricas, que são os pensamentos, e as ondas magnéticas, que são as emoções, nós criamos um campo eletromagnético à nossa volta. E esse campo eletromagnético é exatamente a mesma energia de comunicação do nosso cerebelo, que é o cérebro do corpo, ou então o nosso subconsciente. E, consequentemente, a mesma energia, esta mesma energia eletromagnética, é a energia que rege o universo, é a energia da criação, é a energia que está conectado com o todo. No entanto, segundo a própria neurociência, percebeu-se que quando nós observamos um elétron de carga positiva, a observação do observador
vai definir a posição do elétron, mas no entanto existem outras teorias que diz que o próprio elétron ele se encontra em infinitos espaços ou infinitos lugares. No entanto, quando você passa a observar esse elétron, ele se mantém em um ponto definido, que é do observador, ou seja, a observação da pessoa ao elétron causa influência na posição desse mesmo elétron. O que isso quer dizer? Isso significa que quando nós começamos a dar atenção em certas coisas, nós emitimos uma energia nisto e nós influenciamos essa mesma coisa. Por isso é que quando nós conseguimos idealizar aquilo que nós queremos e sentimos, por que nós precisamos sentir? Porque só as emoções se comunicam com o campo. Os nossos pensamentos não têm a capacidade de se comunicar com o campo quântico. Porque o campo quântico é regido por vibrações, é regido por ondas vibracionais. E as ondas vibracionais são as emoções que nós carregamos. No entanto, quando você quer atrair alguma coisa, você precisa pensar naquilo e sentir que você já tem aquilo. E este sentir vai criar um campo vibracional ao teu redor, no seu tônus, e vai atrair aquilo até você. Mas agora, o tema deste vídeo é: você não atrai aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você é. E é exatamente aqui que eu queria me centrar. E eu não quero ser muito repetitivo ou então complicar as coisas, ok? Eu quero ser muito claro para vocês. Não tem como você atrair aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você é, ok? Eu me lembro quando eu comecei a ler o livro O Segredo da Mente Milionária, que Harvey disse em uma parte do seu livro que o segredo, os ricos, né? Eles primeiro que buscam ser para fazer e depois ter. Já os pobres ou as pessoas de mentalidade pobre, eles buscam primeiro ter para fazer, depois ser. E isso não tem como acontecer. Isso é contra a lei, ok? O que acontece? Quando você quer alguma coisa, na verdade você está a emitir ao campo que você está em falta de algo. E quando você estiver a querer certa coisa, por exemplo, você quer um carro, você está a dizer que você não tem, porque você quer aquilo. Então, se você quer, você não tem. E se você não tem, a emoção que você vai emitir ao campus, o sentimento que você vai ter naquele momento é de falta e não de abundância. Entende? E esse sentimento vai se comunicar ao campus. Você vai dizer ao campus que eu não tenho um carro. E logicamente o que vai acontecer? Você não terá um carro. Porque você está emitindo um sentimento de falta. No entanto, aquilo que você quer, você não vai tê-lo, você não vai manifestar, você não vai conseguir tê-lo, porque você simplesmente não tem aquilo. Se você pretende manifestar alguma coisa, você não precisa, você não pode pensar naquilo como algo que você não tem. Você tem que pensar como se já tivesse. E a emoção de que você já tem aquilo vai trazer aquilo até você. Por isso é que estou a dizer, você não atrai aquilo que você quer. Porque o que você quer, você está dizendo que você não tem. Mas quando você se torna a pessoa que já tem aquilo, você atrai aquilo até você. Porque você estaria comunicando ao campo quântico de que você, na verdade, possui isso. E quando o campo quântico percebeu, uau, ele está a dizer que possui isso, ele tem isso, mas nós não estamos vendo onde é que está. Então, o próprio campo quântico, o universo, seja lá qual é o nome que você dá a isso, a infinita inteligência, Deus, vai tratar de trazer aquilo até você. Então, a manifestação, ele é um processo complexo, no entanto simples. O que acontece? Você precisa saber como manifestar. E não basta simplesmente fechar os olhos, imaginar e sentir e acabou. Você precisa entender coisas, as leis que regem essa manifestação. Porque senão você vai se frustrar, você vai pensar que isso não é verdade, isso é uma falsa, isso não acontece. Existem muitas maneiras de você manifestar. Muitas maneiras de você manifestar, mas no entanto, a coisa principal, o elemento principal, a lei principal é que você precisa criar e sentir a criação da tua imaginação. Esse é o fundamental. Se você consegue fazer isso, você já tem
80% ou 75% da manifestação. Só que os outros 25%, os outros 20% ou 10% tem a ver com o conhecimento que você tem de como isso é possível. No entanto, por exemplo, se você sentar, imaginar, criar e sentir que aquilo já está feito, você está manifestando naquele momento. Só que quando você se desperta, levanta e volta a fazer as mesmas coisas do passado, volta a sentir as mesmas raivas que sentia antes, a mesma insegurança, a falta, aquele sentimento de falta, aquele sentimento de ódio, de ressentimento, você está impedindo a tua manifestação. No momento que você começa a experimentar essas coisas, quando você volta no teu ambiente, onde você encontra as pessoas que te fazem ser a pessoa que você já não quer ser mais, você então está a impedir a tua manifestação. Por quê? Porque a manifestação não é sobre pensar, é sobre sentir. Você não precisa controlar os teus pensamentos. Não, eu não posso pensar nisso. Não, você tem que controlar os teus sentimentos. Porque os teus sentimentos exatamente refletem o pensamento dominante naquele momento. Se você estiver a pensar em coisas alegres, mas se sentir triste, significa que o pensamento dominante naquele momento em você não é aquela alegria que você está pensando. É tristeza. E você precisa perguntar para ti mesmo: o que é que está a acontecer comigo agora? Nós temos todas as respostas dentro de nós. E quando você fazer essa pergunta, isso vai vir à tona até você. Você vai perceber que, afinal de contas, o pensamento que está dominante em minha cabeça é tal. Há momentos que, às vezes, nós conseguimos camuflar. A nossa mente tem essa probabilidade. Por isso é que nós precisamos nos tornar observador de nós mesmos. Porque às vezes, por exemplo, as emoções eles são pensamentos enraizados no subconsciente, com uma carga emocional. Então, sempre que você estiver a experimentar um sentimento, significa que um pensamento dentro do teu subconsciente está a rodar, alguma crença. Então, essa emoção que você tem é que vai definir o que você está manifestando naquele momento. Então, o segundo passo na manifestação é você prestar atenção nas suas emoções. Porque se você, depois de manifestar, tirar uma hora para pensar e sentir, criar neste caso, e depois daquela hora você criou, sentiu a gratidão e está tudo bem, sair de lá, e o sentimento da gratidão desaparecer, você tem que prestar atenção no que você está sentindo. E a emoção do que você estiver a sentir naquele momento vai definir o que você estiver a atrair. Se você estiver a sentir medo, você vai atrair isso. Se você estiver a sentir raiva, você vai atrair mais coisas que te fazem ter raiva. Então você precisa, o primeiro desafio depois de criar, na manifestação, é você permanecer no estado de gratidão o mais horas possível. Quanto mais tempo você permanecer nessa emoção de gratidão, alegria, entusiasmo, maior será a tua manifestação. Porque a rapidez com que você atrai ou manifesta alguma coisa depende da intensidade emocional que você vai ter sobre aquilo. E o que é isso de ser para atrair? O que é isso atrair aquilo que você é? Nós não somos as nossas crenças, nós não somos os nossos conhecimentos, nós somos a emoção que nos define. Todos nós temos uma emoção dominante e essa emoção dominante é que nos define. Se você, por exemplo, quer ser alguém rico, existe uma emoção ou um sentimento dominante para quem é rico, que logicamente é abundância. Então, se você quer atrair riqueza, você precisa ser abundante. Você não vai atrair riqueza simplesmente porque você quer. O primeiro passo é você ser essa pessoa. E para ser essa pessoa, você tem que treinar essa emoção. Só assim você vai conseguir atrair a riqueza. Porque quando você quer a riqueza, você está a emitir que você está em falta. Porque aquele que é rico, ele não quer a riqueza. Ele já é rico, ele tem isso. No entanto, ele não vai falar, não, eu quero isso, eu quero a riqueza. Não, porque você tem. É tipo, por exemplo, você tem um sapato da Puma ou um tênis Adidas. Ok? Você tem isso, está no teu pé.
Você vai ir andando dizendo, não, eu quero um tênis da Puma, eu quero. Não, porque você já tem. Você vai se sentir como alguém que já tem. Você não vai ter falta daquilo porque você possui aquilo. E é desse jeito que nós temos que nos comunicar com o universo. A mudança pela física quântica acontece dessa forma. Você precisa sentir que aquilo já está contigo, já está em tua posse. Você precisa se tornar a pessoa. Você tem que se perguntar como é que agiria uma pessoa que já possui isso. Qual é a emoção que você sentiria caso tenhas isso? Vamos supor, você quer $1 milhão, tudo bem. Se você tivesse $1 milhão agora, como você se sentiria? Com certeza alegre, entusiasmado. Então comece a se sentir alegre agora. Quando você ser uma pessoa alegre, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa grata, então aquilo vai vir até você, porque você agora é a pessoa que possui isso. E esse é um dos pontos muito importantes da manifestação. Não basta só sentar e criar. Atenção, esse é o primeiro passo. Criar e sentir a emoção, a gratidão de que aquilo já está feito. O segundo passo é você manter esse estado emocional da gratidão por mais tempo. Quando você fazer isso, quando você conseguir fazer isso, então a mágica acontece. No entanto, eu te convido a estudar muito mais sobre isso, porque não basta só saber que não temos que imaginar e sentir, não. Existem muitos outros aspectos que têm que ser levados em conta na manifestação. Porque senão você vai começar a fazer simplesmente, senão você vai cumprir só um processo ou um passo e vai pensar que já está. Não é isso. Você tem que saber os passos todos. Tem que saber como você vai se comportar, como você vai ser, mesmo quando não estiver a pensar naquilo. Você tem que arquitetar como é que você vai se comportar com os teus amigos. Como é que você vai reagir quando aquela pessoa que te faz sentir raiva te ligar ou estiver contigo. Você tem que arquitetar tudo isso, senão você simplesmente vai cair numa salada e vai voltar a ser quem você era. Então você tem que arquitetar tudo isso. Você tem que fazer isso, senão vai ser em vão a tua manifestação. Ok? Obrigado por terem me acompanhado.